você realmente pensar em vir? O que foi o gatilho, assim, que fez você pensar em vir para cá? Ou foi gradativo? Como é que seria isso? Então, quando eu fui pro Brasil, ou quando eu fui pra Inglaterra, igual eu falo, a gente tem um deslumbre com a vida fora, né? Segurança, qualidade de vida, poder de compra. Então, eu fiquei muito emocionada com isso, né? E aí foi passando o tempo, nesses empregos, eu comecei a ver que eu não tinha um propósito claro ali. Eu trabalhava, mas assim, eu não estava evoluindo, desenvolvendo o meu pessoal. Eu só estava trabalhando com o meu corpo físico. E aquilo começou a pesar pra mim, porque eu falei, eu tenho potencial pra mais, sabe? Eu tenho potencial pra poder ajudar pessoas. Qual que é o meu propósito? Acho que todo mundo passa por esse tempo, assim. E aí, pensando muito, eu comecei a não me ver mais ali naquele lugar. E aí, eu fui procurar duas alternativas. Eu fui procurar estruturar uma carreira lá. Então, eu fui procurar o que eu teria que fazer para entrar na faculdade, quanto tempo eu teria que estudar inglês lá para ingressar na faculdade, ou para ter uma profissão. E o tempo que eu ia gastar investindo lá nisso, eu poderia investir num sonho que eu já tinha começado, que era a criação de conteúdo. E eu estava gostando muito do que eu estava fazendo. E foi aí que eu decidi. Eu falei, não, eu vou queimar todos os barcos, eu vou pro Brasil, lá é minha terra, aconteça o que acontecer, eu vou estar no meu país e vou fazer o jogo virar lá. Porque se for só questão do dinheiro, eu vou ganhar lá também, entendeu? Então, foi um pouco desprendida, porque aí, mais uma vez, entra na parte que todo mundo fala, mas você é louca, vai trocar a segurança, a estabilidade. É o que dá muito, assim, uma polêmicazinha, sabe? Tudo que você teve na Inglaterra pelo Brasil, porque a gente sabe que o Brasil é difícil, tem muitos aspectos aqui que não são favoráveis. Mas eu falei, vou pagar pra ver, vou seguir o meu sonho e tô nessa. Interessante. E isso foi ano passado? Foi ano passado. Eu vim por volta de... Vai fazer um ano. Eu acho que eu vim em maio. Legal. E aqui você já chegou com cara de trabalhar no gerando conteúdo e isso? Eu falo que eu intensifiquei a energia nisso. Eu já estava fazendo fora, mas com os trabalhos eu não tinha tanto tempo. E aí, quando eu voltei, eu tinha uma reserva. Eu falei, eu não vou mexer com outro trabalho, nem outra coisa. Eu vou me sustentar com esse dinheiro e até ir aparecendo trabalho. Então, assim, aí eu comecei a intensificar a força, gastar toda a minha energia nisso. Então, produzindo muito conteúdo. Tem dia que eu gravo 5, 7 vídeos por dia. Então, eu fico 24 horas estudando estratégia. Aí eu fui estudar marketing. Aí eu fui me aperfeiçoar em todo o que engloba o conteúdo, porque às vezes as pessoas veem criação de conteúdo como só gravar um vídeo, mas tem toda uma estratégia por trás. Então, eu fui entender, de fato, como que fazer isso. Então, fui ir atrás de mentoria, de cursos, enfim, me especializar. E aí, tô nessa. E como foi, assim, você escolher o seu nicho, escolher o seu posicionamento, né? Como que você chegou nessa decisão? Escolheu qual que era o seu discurso, assim? Então, eu falo que é um processo. No início, eu fiquei muito perdida, porque eu falava assim, tudo bem, eu sou o meu nicho, mas eu vou ser reconhecida pelo quê? Porque se eu falar de tudo, eu também não vou falar de nada. Então, eu comecei a bater muito na minha cabeça sobre isso. Só que eu falei, eu vou sentir o que as pessoas querem de mim. Porque às vezes a gente tem essa mania de querer fazer o que a gente quer. Mas às vezes a nossa audiência fala pra gente o que ela vê na gente, que às vezes a gente não vê. Então eu comecei a reparar, toda vez que eu falava de fora, que eu falava da minha história de superação, que eu falava sobre recomeço, eu atraía muita gente. Então eu falei assim, aí tá minha galinha dos ovos de ouro, que é a experiência fora. Eu não preciso parar de falar o que eu vivi fora. Eu posso inspirar as pessoas que estão lá e também querem recomeçar e não têm coragem. Então, eu comecei a falar de muitos assuntos delicados. Eu falo que que o que mudou, assim, a minha criação foi falar de assuntos que ninguém estava falando. Tipo? Assuntos pessoais. Tipo, eu falei muito da morte dos meus pais, né? Não como vítima, mas como o que eu tinha passado quando eu estava fora. Sobre as experiências fora, sobre a vida fora. O que não era tão bom quanto as pessoas achavam. Então, já foi saindo um pouco do óbvio, porque todo mundo vê fora só as partes boas. Então, eu trazia um pouco as partes ruins.
romper um relacionamento por isso. Então, falei muito. Sempre fui muito fiel com a minha audiência. Então, eu fui criando um senso de comunidade ali. Então, as pessoas que foram me acompanhando, elas foram vendo tudo da minha trajetória. Eu não fui escondendo nada. Eu fui falando tudo que eu achava que era relevante para alcançar mais pessoas. E eu acho que as pessoas foram se identificando e foi crescendo a rede. É diferente, né? Porque as pessoas falam assim que só o engraçado que inicialmente faz sucesso. E você trouxe a vivência real das pessoas, né? Quando eu cheguei no Brasil, eu comecei a perder seguidores. Quando eu cheguei. É mesmo? Foi. Porque muita gente me seguia pela vida fora. E quando a Ana voltou, eu falei, gente, o que eu vou falar para esse povo?